Fala galera! É com muita alegria no coração, com muito entusiasmo, é com muita presença de Deus também que nós damos início a essa largada chamado Fala Que Flui. Esse é o primeiro episódio do Fala Que Flui. E logo no primeiro episódio nós recebemos aqui um grande cara que eu sou suspeito de falar, meu irmão, Michel. O pastor Michel esteve aqui nos ensinando, nos ajudando, dando ideias e muita, mas muita presença de Deus nesse lugar. Eu tenho certeza que esse episódio aqui, ele vai falar muito no teu coração. Então fica ligado, curte, compartilha, envia para os teus amigos e abre o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Fique agora com ele, pastor Michel, na sua telinha. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Quem é você? Bom, meu nome é Michel, eu tenho 37, vou fazer 38 anos agora em 2025. Sou casado com a Rose, pai da Sarinha, pai do Daniel, pastor na Sara Nossa Terra, coordenador e também empreendedor, corretor de imóveis. Michel, como que você conheceu essa igreja chamada Sara Nossa Terra? Como foi sua história? Conta aí um pouco pra gente. Bom, para começo de conversa, sendo bem sincero, eu não gostava de crente. Hoje eu ainda gosto um pouquinho, mas eu não gostava de crente. E sendo bem sincero, comecei a trabalhar em uma marcenaria. Fiz o curso de marceneiro com 14 anos de idade. Aí me formei marceneiro e fui para as marcenarias da vida. E entrando numa marcenaria, o gerente dessa marcenaria era da Sara Nossa Terra. E toda semana ele me convidava para visitar a igreja. Cara, vem aqui visitar. Lá tem uns caras doidos igual a você. Eu usava brinco, cabelo grande, só andava de roupa preta. Só a misericórdia de Jesus, né? E aí ele toda semana me convidava. Vem aqui, vem nos visitar. E o que me chamava a atenção, que eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, era que esse cara era diferente. Não era um cara normal igual as outras pessoas que eu conheci, que estava acostumado a viver, porque esse cara, ele chegava em mim na segunda-feira e ele falava: como que você tá? Como que tá a sua família? Como que foi o final de semana? Eu falava: cara, nunca ninguém me perguntou isso aí, né? Nunca ninguém perguntou como que eu tava, como que tava a minha família. Cara estranho, hein? E aí ele sempre falava: vai ter um culto para jovens, tem uns caras doidos lá, assim, igual você. Você vai gostar, cara, vamos lá visitar. Não, eu vou. E chegava naquele final de semana, não ia, dava uma desculpa para ele. Começo da semana, a mesma coisa. Como que você tá, sua família e tal. E de novo o convite. Falei: cara, esse cara não vai desistir. Eu vou ir lá para ele parar de encher meu saco. E aí fui para esse culto aí, que era uma arena jovem. Na época lá na Avenida Mato Grosso, sede da Sara Nossa Terra era lá. 2004, fui, gostei, fiquei e tô até hoje. Bacana, que legal. Cara, agora diz uma coisa pra gente aqui. E a sua família? Como que você conheceu sua família, sua esposa? Como que tudo começou? Foi na igreja? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Foi lá. 2004 eu me converti, fui pro Revisão de Vidas. Ali Deus começou um processo na minha vida que ele dura até hoje, ainda está em andamento, né? Muita coisa Deus fez ali, só que tem muita coisa que ele está fazendo, que eu estou aprendendo, enfim. E quando foi por volta de 2004 mesmo, quando eu me converti, uma das coisas interessantes foi que eu me converti, fui por Revisão de Vidas e vi aquele monte de jovem, um mundaréu de jovens. Falei: cara, que coisa louca, é aqui que eu vou ficar. E eu falei: aqui, olha o tanto de menina que tem, né, de jovem, eu vou arrumar uma namorada aqui, vou me casar aqui. E comecei na igreja com o foco errado, né? Atrás de menina, atrás de namoro, e queria, porque queria. Eu lembro que teve uma campanha das causas impossíveis no final do ano, e essa campanha acontecia na hora do almoço, era para ver se o cara tinha fé mesmo. E eu lembro que eu participei dessa campanha, o gerente da marcenaria me levava lá para os cultos lá ao meio-dia, e eu colocava: Deus, minha causa impossível é uma namorada, preciso arrumar uma namorada. E fiquei isso um tempão, até o dia que eu entendi que Deus tinha outras prioridades na minha vida. E aí eu me deixei tratar, mergulhei no Instituto de Vencedores, abri célula, fui servir na igreja,
E por volta de 2005, aí, final de 2005, conheci a minha esposa na igreja. Eu era do louvor nessa época, lá no bairro Los Angeles. Era do louvor, ela começou a congregar lá na sala Los Angeles. E eu lembro que um dia eu estava tocando louvor, tocando guitarra e tal, e ela foi entregar uma oferta, uma semente. Eu vi ela assim, fiquei de olho, falei, quem que é essa menina? Nunca vi ela aqui. E dali em diante começamos a orar, né? Começamos a conversar, noivamos, casamos, graças a Deus, né? Tudo aí na graça de Deus, na igreja, coisa de louco, porque a gente noivou em fevereiro, para casar em outubro a gente não tinha nada. Nesse intervalo de tempo saiu a casa, os irmãos começaram a se movimentar. Ó, você tem fogão? Não, não tenho. Eu vou te dar o fogão. Você tem guarda-roupa? Ó, ainda não tenho, vou comprar. Não, vou te dar o guarda-roupa. Você já comprou geladeira? Não, não comprei geladeira, eu vou te dar a geladeira. E nisso nós mobiliamos toda a casa. Então, assim, nós noivamos sem ter nada mesmo, só com a nossa fé mesmo. E ali a gente estava disposto, eu conversei bastante com ela, né, no noivado, e a gente estava disposto a casar, porque a gente havia entendido que o casamento era um propósito de Deus e que Deus iria nos respaldar. Agora, é uma pergunta, cara, que eu tenho certeza que a galera tem muita curiosidade em saber sobre isso. Como é ser pastor na Sara Nossa Terra? Cara, no começo era muito assustador, muito desafiador, porque chegar alguém na igreja, eu estava acostumado a ser um membro da igreja, um líder na igreja, mas, enfim, era um membro. Eu ia lá, congregava na igreja, na Sara Nossa Terra, terminar o culto eu ia embora e tudo tranquilo. Não tinha preocupação, vamos dizer assim, mais preocupação além do que isso. E de repente você se vê em uma igreja e você vê alguém chegando e falando, oi pastor, nossa, aquilo ali chega a arrepiar, chega a tremer todinho, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, conforme vai passando o tempo, não que a gente vai perdendo o zelo pela responsabilidade, mas vai passando o tempo, a gente vai começando a entender, vai começando a compreender o agir de Deus, que na verdade quem faz é Ele, a gente não faz nada. Hoje mesmo estava no culto ali e comecei a pensar, né, vários desafios, o Bispo Tonete está em vários desafios ali, vai colocar o ar central agora na sede, e eu comecei a pensar dos desafios que nós estamos enfrentando agora também, né, vamos abrir mais uma igreja, e pensando comigo, falei, cara, isso aqui é loucura, naturalmente falando, não tem como, não tem recurso suficiente para isso aqui, de onde vai vir esse recurso, de onde vai vir as pessoas. E nesse momento de questionamento, né, a respeito de como que as coisas iriam acontecer, como que isso ia se resolver, Deus ministrou no meu coração que quem estava fazendo era Ele. Então, eu tinha que ficar em paz, eu tinha que apenas me dispor, porque a obra dele, a igreja não é minha, a igreja não é do Bispo Tonete, não é de alguém, a igreja é dele e quem faz é Ele. Michel, então, cara, você aceitou esse desafio de ser pastor, passou um tempo em Campo Grande, depois você foi para São Gabriel do Oeste, e lá em São Gabriel do Oeste, meu amigo, a igreja que você assumiu pegou fogo literalmente, queimou tudo. E aí, como que foi essa história? Conta pra gente aí. Cara, foi uma experiência assim maluca, porque até hoje eu fico pensando assim, eu acho que não caiu bem a ficha ainda do que aconteceu lá. Porque eu até brinco com alguns irmãos que se eu soubesse que Deus ia fazer esse mover tão grande através daquele acidente que aconteceu, eu mesmo teria arriscado um palito de fósforo, misericórdia, né? Mas foi um agir de Deus ali muito grande. Eu lembro que eu tinha começado, cheguei em São Gabriel, fui desafiado a ir para lá. O trabalho que a gente faz é um trabalho voluntário, como todos os pastores aí da Sara Nossa Terra. A gente chegou ali em São Gabriel e logo eu percebi que eu precisava de mais uma renda. Eu já tinha uma renda aqui em Campo Grande que era compatível com Campo Grande. Chegando lá, eu observei que eu precisaria de mais uma renda, precisava de fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar lá, depois de uma campanha de jejum e oração, comecei a exercer trabalho na profissão do corretor de imóveis, né? Vender loteamento lá. E aí, logo que eu entrei nesse trabalho, eu lembro que eu estava aí no segundo ou terceiro mês nesse trabalho, ainda semeando bastante, sem colher basicamente nada. E um dia eu cheguei nesse trabalho, lá na minha casa, estava
de uniforme ainda, uma camiseta branca, eu lembro até hoje, da empresa. De repente eu ouço batendo no portão de casa, Michele, Michele, desesperado ali, um gaúcho, né? Batendo no portão, Michele, Michele, Michele. E eu saí desesperado ali, o que aconteceu? Saí até descalço, de short. E aí ele falou, tá pegando fogo, cadê a chave da igreja? Eu falei, não tá comigo a chave. Mas tá com quem? Tá com fulano. Então vem, vamos lá. E aí eu corri, entrei no carro e sem entender ainda muito bem. Pegou fogo, a igreja tá pegando, me ligaram e tal, onde tá a chave, meu Deus do céu e tal. E aí chegamos lá, já tinham abrido a igreja ali. E realmente algo que ninguém esperava, foi literalmente um acidente. Pegou fogo na igreja, acabou com tudo basicamente, queimou som, queimou fio, queimou data show, perdemos aí instrumentos musicais, cabeamento, caixa de som, foi coisa assim desesperadora, e aquele fumaceiro e tudo caído, tudo desmoronado, a igreja basicamente destruída ali. E eu confesso que eu fiquei anestesiado sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para a polícia, eu vou ligar para o bombeiro, eu vou atrás de quem? Eu vou falar com o bispo, eu vou chorar, eu vou rir. O que é providência de Deus? Não é? É uma provação? O mundo está acabando, nada dá certo para mim. Então, eram tantas possibilidades na minha cabeça que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei meio anestesiado ali, e os irmãos, tudo ali, tudo desesperado, meu Deus, e agora? E tal, e tal. E aí eu lembro que o proprietário do prédio tinha câmeras lá, e aí ele puxou lá, e realmente foi um acidente que aconteceu lá, né, na igreja, pegou fogo. E naquele momento, se levantou uma pergunta dentro de mim, né, e agora, o que nós vamos fazer? E assim, o bispo Tonetti, o bispo Vinícius, aí, que são nossos líderes, já haviam tomado a decisão do que iria acontecer, o que iria se fazer, né? Como que seria o procedimento a respeito disso tudo aí. Só que eles não tinham me comunicado ainda. E aí eu lembro que vai daqui, vai dali, o Mato Grosso do Sul inteiro aí se movimentou, várias igrejas de Corumbá, igrejas que são de outra denominação também, Sara na Nossa Terra, Igreja Batista, várias igrejas aí no estado do Mato Grosso do Sul inteiro se mobilizaram. Tem roupa aqui, vamos doar para vocês fazer bazar. Tem instrumento aqui, vamos ofertar. Veio instrumento lá de São Paulo, veio de Corumbá, veio de todo o estado, aí fora do estado também. Começou a vir a gente fazendo bazar, batata recheada para poder reformar o prédio. Reformamos o prédio, né? Lá entregamos esse prédio porque não tinha mais lógica permanecer nesse prédio, porque a gente não tinha mais nada basicamente. E aí a gente foi para a varanda de um mercado, de uns irmãos lá que são empresários, têm mercado lá em São Gabriel. Ficamos nessa varanda durante 6 meses. A varanda era assim, eles faziam frango assado, carne assado, fazem até hoje. Colocavam as máquinas lá e a gente chegava no domingo à noite, empurrava as máquinas para o fundo, passava uma cortina assim, colocava um púlpito e ali virava uma igreja, ali era o culto. Colocava as cadeiras ali, fazia ali um culto. Ficamos 6 meses assim, né? E aí chegou o tempo de conversar com o bispo Tonetti, porque aconteceu esse acidente e tudo mais, aí reformamos o prédio, decidimos ficar na varanda do irmão, né? Falei, vamos fazer desse jeito e tal. E aí chegou o momento de conversar com o bispo Tonetti. Liguei para o bispo Vinícius, olha, eu não estou aí na cidade, mas procura o bispo Tonetti. Procurei ele, marcamos, cheguei lá para conversar com ele, e com uma pergunta no meu coração, né? E agora, o que nós vamos fazer? E nós tínhamos arrecadado um valor financeiro na venda desses bazar, batata recheada e tudo mais. E eu lembro que eu estava com esse valor financeiro na mão, e bem na época era a celebração de janeiro, essa conferência de janeiro, que a gente sempre entrega uma oferta, uma semente, né? Já é um hábito nosso. E aí veio a pergunta na minha mente: eu entrego essa semente ou eu seguro ela e argumento que pegou fogo, que perdemos tudo, que não temos nada, que não tem como entregar e tal? E aí ficamos nessa. O que eu faço, né? E eu fiquei com essa pergunta comigo mesmo. Se eu entregar a oferta, os irmãos vão falar: pô, pastor, você está ficando maluco? Era para nós comprar bateria, comprar som, comprar cabo, instrumento, começar de novo. Se
Se eu entrego, os irmãos vão me questionar porque poderia ter comprado isso. Se eu deixo de entregar, eu vou lá e argumento, falo, não, eu não vou, nós temos aqui, mas não vamos entregar porque nós vamos começar de novo. Então o que eu faço? Fiquei com isso na cabeça. E aí eu decidi comigo mesmo, né? Hoje eu creio que era a voz de Deus, a voz do Espírito Santo falando entrega. Entrega tudo. Entrega tudo. E eu liguei para o Bispo Tonetti, marquei, sentei para conversar com ele, ele me recebeu muito bem. Ele falou, e lá, pegou fogo? Como que tá a situação lá? Eu falei, olha, pegou fogo. E aí ele começou a fazer algumas perguntas, né? E o prédio? Como que tá esse prédio aí? Pegou fogo, mas e o prédio? Ó, nós já reformamos todo o prédio. Já reformaram? Mas e a parte elétrica? Não, nós fizemos toda a parte elétrica, já reformamos, já pintamos. Já pintaram? Mas e como que ficou a dívida desse prédio? Não, não temos dívida, já acertamos tudo com o cara. Já acertaram tudo? Falei, já acertamos tudo. Mas e os cultos? Não, os cultos nós estamos na varanda de um mercado agora, de um irmão lá, nos recebeu lá. Poxa, estamos continuando com os cultos lá. E a gente está continuando. Puxa, e aí a gente foi conversando e eu falei, então, bispo, eu vim aqui porque eu preciso entregar uma semente para o senhor. Entreguei a semente da conferência lá de janeiro, entreguei nossos parceiros, Deus estava fechando bem naquela época, e entreguei também uma oferta pessoal na vida do Bispo Tonetti. Quando eu entreguei isso aí, ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não estou acreditando que você está fazendo isso. Eu jurava que você estava vindo para cá para poder entregar a chave da igreja. Eu jurava. E você está vindo aqui entregar sua semente, entregar o parceiro de Deus, entregar uma oferta na minha vida. Eu que tinha que ofertar para vocês. Você está fazendo isso? Falei, sim, eu orei, bispo, nesses últimos dias. Eu sei que não é uma decisão fácil, a gente não tem nada, mas está aqui a semente. Está aqui o nosso voto de fé. E ele falou assim... Eu lembro que tinha uma última pergunta-chave. Eu imagino que ele foi fazendo algumas perguntas-chave para ele poder, então, no final daquela conversa, ele concluir, né? Falei, então, não tenho o que fazer, vem embora, que era a decisão que ele já havia tomado com o Bispo Vinícius, né? Inclusive, ele já havia avisado o Bispo Vinícius para que a gente voltasse embora para Campo Grande, e o Bispo Vinícius ainda não tinha nos noticiado para reportar da notícia. E aí ele falou, fez mais uma pergunta-chave, ele falou, cara... Mas tá, você trouxe a semente, resolveu lá isso, aquilo, mas e a sua vida financeira, cara? Você não precisa da igreja, de uma ajuda de custo da igreja, você não está vivendo lá como pastor integral? Como que tá essa questão aí da sua vida financeira? Falei, bispo, a gente está fazendo um trabalho totalmente voluntário lá e eu entrei num empreendimento lá, estou vendendo uns terrenos, sou corretor há muitos anos, estava frustrado com a profissão, Deus abriu uma porta lá, através de uma campanha de jejum e de oração, e estou lá vendendo os lotes. Ah, mas o que que dá isso aí? Aí eu falei, ó, bispo, tá aqui, ó, puxei lá no celular, né? Falei, ó, o resultado que eu tô tendo é esse aqui foi do último mês, esse foi de tal mês, esse aqui é o que eu tenho para receber nos últimos meses. Na hora que ele viu aqui, ele falou, Michel, isso aí é a confirmação de Deus para você ficar lá então, meu irmão. Não, pode ficar lá. Larga suas estacas lá, coloca as estacas na cidade e fica lá, porque isso aí é a confirmação de Deus. Eu já ia te pedir para você voltar embora, já tinha mandado fechar essa igreja, mas isso aí que você está me mostrando é a resposta de Deus. Permanece lá, você está prosperando, se agarra nisso aí e Deus vai te honrar. E aí, resultado disso tudo, né? Depois dessa semente, Deus mudou completamente a minha vida, da minha família, da igreja de São Gabriel do Oeste, dos irmãos de São Gabriel do Oeste, porque foi a partir dessa semente que todo mundo começou a prosperar. Aí aqueles negócios que eu tinha feito lá atrás, que eu tinha para receber, comecei a receber, os irmãos começaram a prosperar, a igreja começou a ter entrada, compramos tudo novo, conseguimos locar prédio, compramos um terreno, e as coisas foi acontecendo, né? Cara, que bacana, Michel, bacana mesmo, cara, essa história de superação, e de uma igreja que pegou fogo. Agora você não é somente pastor, você é coordenador, né? Para quem não sabe, coordenador é aquele pastor que tem algumas igrejas abaixo que ele coordena. E como que é isso daí? Então, vou tentar resumir em 30 minutos. Exatamente. Então, é o que eu sempre digo para o pessoal, de uma igreja falida, queimada, que virou cinzas literalmente, Deus ergueu essa igreja e, passado alguns dias, pintou uma oportunidade de servir
lá em Costa Rica. O bispo me desafiou a levantar um casal para enviar para lá. E aí foi onde Deus levantou o Gelismar e a Vanesca, foram enviados para Costa Rica. Passou-se ali 1 mês ou 2 meses, então mais um desafio que foi Camapuã, e nós fomos para Camapuã também, assumimos Camapuã, e Deus também levantou um casal ali de Camapuã mesmo, que é o Juninho e a Raíssa, e aí de uma igreja fraca, de uma igreja que virou cinzas, né? Ela se tornou uma coordenação com 3 igrejas, e agora mudamos também para Dourados. Estamos lá, já morando em Dourados, tem já vários líderes lá em Dourados, irmãos que estão somando com a cidade lá há mais de 30 anos, e nós mudamos para lá para poder trabalhar, né? E também poder abrir mais uma igreja lá e somar com o trabalho desses irmãos que já estão lá há muito tempo lá, erguendo a bandeira do reino de Deus. Show de bola, Michel. Agora vamos falar um pouco sobre mercado imobiliário. O mercado imobiliário, cara, eu sou seu irmão, eu sei muita coisa da sua vida, né? Você tinha se frustrado com o mercado imobiliário. Eu me lembro que você falava para mim que nunca mais você queria mexer com o mercado imobiliário, não queria mexer com venda de casa, você tinha se frustrado, eu me lembro disso. E de repente, né? De repente, Deus, ele usa esse mercado para te abençoar. O que você tem a dizer do mercado imobiliário? Sim, o mercado imobiliário é um mercado que eu me frustrei, e não me frustrei por culpa do mercado imobiliário, me frustrei por minha própria culpa, porque eu trabalhei de maneira errada, fui com muita sede no pote ali de início, e eu lembro que eu me formei, a gente se formou junto, né? Foi em 2012, se eu não me engano. Comecei a trabalhar ali, trabalhei 4 meses e peguei trauma da profissão, porque não obtive resultado nenhum. E para mim essa profissão não valia de nada, não tinha corretor bem sucedido, fiquei 8 anos frustrado com a profissão de corretor de imóveis. Quando eu me mudei para São Gabriel do Oeste, através de uma campanha de jejum e oração, Deus abriu essa porta ali no loteamento, comecei a exercer a profissão novamente, só que de uma maneira diferente. Nesses 8 anos Deus foi tratando o meu coração, foi me mostrando o que corretores bem-sucedidos estavam fazendo, como que o mercado estava agindo. Deus começou a me mostrar outros nichos que existiam também dentro desse mercado imobiliário. E aí comecei a observar bastante, e quando Deus abriu essa porta no loteamento, eu comecei a trabalhar. Interessante que eu não tinha muita base, não tinha muito em quem se apoiar, um modelo para se seguir, como fazer, mas ali quando eu comecei, Deus começou a dar ideias, a dar estratégia, a dar direcionamento de o que fazer, como fazer, por onde começar. Falei, mas será que não é loucura da minha cabeça? E comecei a fazer. Começou a dar certo, começou a vir um resultado. Falei, mas cara, será? E eu falei, vou treinar alguém para ver se isso é loucura ou se dá certo. E aí peguei ali alguns irmãos da igreja, comecei a treinar, os irmãos começaram a ter resultado, começou a dar certo. E aí, quando eu menos imaginava, já tinha uma equipe. Essa equipe, a gente formou aí uma imobiliária, a Invest Lotes, surgiu primeiro no coração de Deus, como eu sempre falo, e Deus compartilhou esse sonho no nosso coração, e começamos ali em 2, 3 pessoas, e foi indo, e foi pintando necessidades, né? Chegou uma época que no começo ali, eu atendia o cliente, eu lançava o lote, eu fazia arte, eu fazia o vídeo, eu editava a arte, editava o vídeo, eu fazia tudo, eu fazia a divulgação. E aí chegou uma hora que eu não dava mais conta de fazer muita coisa. E aí eu não dava conta mais de lançar. E aí eu contratei uma pessoa para me ajudar nos lançamentos. E chegou uma hora que eu já não dava mais conta de fazer as artes, fazer os vídeos. E aí eu contratei uma pessoa para me ajudar a fazer essa parte também. E aí chegou uma outra hora que eu não dava mais conta de também atender todos esses meus clientes. Aí eu também contratei uma pessoa para me ajudar a atender os meus clientes. E hoje tomou forma, tomou um corpo assim bem bacana, e a gente começou a expandir. Recebi o convite o ano passado para ir para outra cidade, entramos em Naviraí, depois de 30 dias em Naviraí, recebi o convite para entrar em Dourados, entramos em Dourados, tem alguns dias que eu recebi o convite para entrar em mais algumas cidades, entramos também em Rio Brilhante, estamos entrando em Maracaju, Sidrolândia, Campo Grande, Chapadão do Sul. Então assim, uma coisa maluca mesmo, porque eu particularmente nunca imaginei
que a gente ia participar de um projeto tão grandioso como esse, que é um projeto de Deus, e Deus está nos permitindo participar, intermediar o sonho das pessoas, ver a felicidade das pessoas em poder conquistar ali o imóvel próprio e todo mundo ser abençoado. É o que eu sempre digo a respeito da bênção. Qual que é uma característica da bênção? Deus ministra muito no meu coração e ministra até hoje muito a respeito disso, a respeito de bênção. Que a bênção, ela tem por característica ela chegar e ela se espalhar por toda em volta das nossas vidas. Se a bênção chegar só na minha vida e ficar só para mim, não tem sentido, não é bênção. É uma coisa boa que aconteceu, é algo bacana, mas não é bênção. A característica da bênção de Deus é ela chegar e se espalhar. Como o exemplo de Pedro na pesca milagrosa, que ele é um pescador falido, fracassado, e Jesus falou, lança a rede, ele lançou a rede debaixo da palavra de Jesus, pegou tanto peixe que ele foi obrigado a pedir ajuda para os companheiros, para outra companhia de pesca, para ajudar ele a coletar, recolher aqueles peixes. Então a mesma coisa é a bênção de Deus. Ela chegou na minha vida pela misericórdia de Deus e tem se espalhado por várias famílias, várias vidas aí, pelo estado do Mato Grosso do Sul inteiro, né? Começamos em São Gabriel e hoje a gente está por base aí na média de 8 cidades atuando, né? E tem muito mais outras cidades aí que nós vamos entrar também. Então a Invest Lotes é um milagre de Deus nas nossas vidas. Legal, cara. E esse mercado imobiliário, ele te deu esse presente aí, que é a Invest Lotes, né? Esse presente que eu tenho honra de fazer parte desse projeto aí. Um projeto de Deus mesmo. Tenho sido muito abençoado na Invest Lotes. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais, né? E eu queria te perguntar uma coisa, que às vezes fica ali guardado e você não solta. Qual que tem sido o faturamento da Invest Lotes nesses últimos tempos aí? Qual que foi o marco? O que você faturou? Realmente é um negócio que dá dinheiro mesmo? Como que é isso daí? Bom, nós trabalhamos só com loteamento popular. É um nicho de mercado que nós nos adaptamos. É uma coisa que eu entendi também, que eu consegui captar, que o corretor de imóveis ele precisa se identificar com um nicho e comer esse nicho com farinha, né? Se especializar mesmo. E hoje nós somos um imobiliário especialista em loteamento popular, loteamento planejado e popular. Hoje nós faturamos aí na venda de lotes, nós vendemos mais ou menos, não é o lucro, né, líquido isso aí, mas eu vou falar do faturamento, números de vendas, nós já chegamos a faturar 12 milhões em um mês, vendendo lote popular de 100 mil, de 40 mil, de 80 mil reais, né? Chegamos a vender aí 12 milhões em lotes em um mês. Lógico que isso foi um salto muito grande aí nas vendas, mas nós temos se mantido aí num número bem bacana, que é na casa de 2 milhões, 3 milhões, 3 milhões e meio em venda de lotes. E lembrando que loteamento popular, nós temos projeto aí para entrar em um loteamento de médio, de alto padrão, mas por enquanto nós atuamos somente em loteamento popular. E agora com ela aqui, minha cunhada amada, querida, cunhada que eu amo de paixão, de coração mesmo. Amo a vida dessa minha cunhada, ela é uma mulher de Deus, cara. Quando ela fala, Deus usa muito a vida dela. E eu quero que você, minha cunhada amada e querida, quero que você fale um pouco sobre sonhos. Eu me lembro de um tempo na vida de vocês que vocês passaram muita dificuldade. Quando nós passamos dificuldade, parece que os sonhos ficam mais distantes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre sonhos para essa galera que está nos assistindo. Olá, gente. Eu tô aqui para te dizer que se você tem um sonho, em primeiro lugar, você precisa colocar Deus juntamente com esse seu sonho, porque Deus ele é o alicerce para a realização do nosso sonho. E em segundo lugar, você precisa acreditar. Eu acredito que quando a gente tem Deus na nossa vida, nós passamos a acreditar nos nossos sonhos, né? Deus, ele que antes da gente sonhar algo, a gente recebe esse sonho de Deus. Então Deus, ele primeiramente sonha e ele coloca no nosso coração um sonho. Então quando um sonho é colocado no nosso coração, é de Deus esse sonho. Então acredita no sonho que Deus colocar no seu coração, porque você é capaz.
Então, quando você tem Deus e acredita, esse é o principal objetivo para você estar realizando seu sonho. Você sempre ter Deus e acreditar. E não acreditar nas vozes exteriores. Por quê? Porque as vozes exteriores, elas não sabem aquilo que Deus colocou no seu coração. E quando vem a voz exterior, ela vem para nos desanimar, nos fazer desistir, nos fazer ver que aquilo dali talvez seja uma ilusão. Para os olhos do humano, isso ali pode ser uma ilusão, mas para Deus não é uma ilusão, é algo que Ele já sonhou e Ele colocou no seu coração. Então, acredita e tenha Deus no seu coração, porque isso vai fazer você realizar o seu sonho. E para finalizar, eu quero agradecer, Michel, Rose, de coração por vocês terem saído lá de Dourados para vir aqui gravar esse episódio aqui. Eu sei que está começando, a estrutura aqui é simples, nós vamos melhorar muito isso daqui, mas eu quero agradecer, vocês foram 01, porque vocês são muito importantes na minha vida, vocês me fizeram um convite uma vez que mudou a minha história, que se chama Revisão de Vidas, dentro da Sara Nossa Terra. Mudou a minha história, eu tenho eterna gratidão pela vida de vocês. Michel, deixa uma mensagem para a galera aí que nos assistiu, o que você tem a dizer para eles, deixa uma palavra aí para a vida e para o coração deles. Olha, a mensagem que eu deixo é o seguinte: não desista dos seus sonhos. Você já deve ter ouvido falar isso com toda certeza. Mas o que eu quero te dizer é que um dia eu também estava em um momento que eu basicamente havia desistido dos meus sonhos. Eu queria apenas viver, sobreviver na verdade, né? Chegou um momento sim que eu fiquei tão anestesiado com tanto problema que eu estava enfrentando ali, que eu pensei em desistir dos sonhos, deixar de sonhar, apenas ir sobrevivendo e se mantendo ali, e estava ótimo. E aí foi nesse momento que eu entendi que quem faz o milagre, quem muda tudo, quem opera é Deus. E quando Ele age, meu querido, ninguém pode impedir. Então no momento certo, Deus vai agir na tua vida também, vai mudar a sua história e vai realizar todos os sonhos que estão no teu coração, que inclusive foi o próprio Deus que me colocou no teu coração. Isso vai acontecer na tua vida, só tem um detalhe: isso pode ser que não aconteça, mas em qual possibilidade que isso não pode acontecer na tua vida? Se você desistir, se você se manter firme, de pé, buscando a Deus, buscando forças em Deus, com a cabeça erguida, fazendo a tua parte, meu querido, os sonhos de Deus vão alcançar a tua vida. E outro detalhe: Deus, Ele não entrega só aquilo que você está sonhando, Ele te entrega muito mais, porque é isso que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Ele tem entregado muito mais além do que um dia a gente sonhou. E nós estamos chegando ao fim desse episódio. Quero agradecer você que assistiu. Olha, me ajuda, curte, compartilha, envia para os seus amigos, curte a página lá. Nós estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook. Então, nos ajude a propagar o Fala Que Flui, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, na vida dos seus amigos, da sua família. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse canal. Beleza? Olha, um abraço, fica com Deus. Que Deus possa te abençoar. E daqui a pouco, daqui a pouquinho, nós temos um novo episódio aqui, o pastor Lucas Cardoso, lá de Corumbá, que também eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, ó, Fala Que Flui, papo que agrega é papo que flui. Deus abençoe, fica com Deus e ó, beijão no teu coração. Fui!